Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje, como você já viu aí no título, vai ser um vídeo muito interessante, um vídeo que muitas vezes não estamos acostumados a falar, mas eu estava aqui conversando com o Lamartine Pozella, um grande amigo meu, e nós achamos que seria muito importante, porque tem tantos casamentos sofrendo por causa dessa área sexual, né? Eu até brinquei com ele que agora nós vamos falar sobre sexo gospel. Exatamente porque é o sexo cristão, né? Ele deve ter um padrão diferente do sexo mundano, como a gente tem visto. E o mundo, né, parece que tudo gira em volta de sexo, parece que o mundo está cada vez mais sensualizado e nós não podemos deixar de falar sobre isso, né? Essa semana eu vi um depoimento de uma moça que foi abusada sexualmente dentro de casa pelos primos, né, durante muitos anos. E ela nunca tinha ouvido falar sobre sexo dentro da família dela, né? Não sei se é cristão ou não, mas hoje ela vive dando palestras e a principal coisa que ela fala: pais, falem sobre o sexo com seus filhos, né? Porque se nós não falarmos, o mundo vai falar. E nós vemos a pornografia aí, né, já dominando tudo. A cada 4 pesquisas, né, já está confirmado, 4 pesquisas no Google, uma é em relação à pornografia. Então, o mundo está aflorado, a sexualidade, né? Então, nós vamos abordar alguns assuntos: sexo anal, sexo oral, o que pode, né, entre 4 paredes, né? Eu gostaria que você falasse um pouco aí também. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que o sexo é um presente de Deus. É verdade. O sexo não é só para procriação. Se Deus quisesse que o sexo fosse só para procriação, Ele não criaria o prazer. Então, o sexo é de fato uma expressão de amor, é um relacionamento que Deus criou para ser exercido dentro de uma aliança. A aliança de um homem e de uma mulher que se comprometem com Deus, de viverem um para o outro, para toda a vida. E esse prazer que a gente tem é o que nos une. Quando a Bíblia diz que o sexo torna a gente uma só carne, né, com a nossa esposa, é porque você acaba se rendendo, você se revela, você dá tudo que você tem para a pessoa. É um relacionamento que você não tem com filho, com amigo, com ninguém mais. Então o sexo é uma grande bênção. O sexo não é pecado, não precisa ser visto como pecado. Agora, eu não posso ser dogmático, eu acho que a Bíblia não é tão clara em relação a isso. Então, se você tiver uma opinião diferente da minha, me perdoe, faça o que assim você achar melhor. Mas, na minha opinião, eu vejo um respaldo na Bíblia, por exemplo, para o sexo oral. Quando a Bíblia fala que o homem deve se deleitar dos seios da mulher. Se você olhar a finalidade do seio, nada mais é do que o aleitamento. Existe para amamentar. E ali você vê a Bíblia dizendo, Salomão falando que os homens deveriam se deleitar do seio da mulher da mocidade. Então isso daí é um sexo oral. E portanto, se é um sexo oral, eu vejo o sexo oral como algo permissível. Qualquer tipo de sexo oral. Eu já ouvi as pessoas dizerem que a nossa boca é só para louvar a Deus. Né? Então, o beijo também é sexo oral, não é? Porque a boca é erógena e o beijo é uma coisa maravilhosa, porque é uma posição onde você olha nos olhos da sua esposa, ou se você é uma mulher, do seu marido, e dessa maneira existe essa aproximação. Então eu vejo que o sexo oral é bíblico. Agora, a Bíblia não traz, né? As pessoas muitas vezes ficam assim: mas o que a Bíblia fala sobre tal coisa? A Bíblia não traz todos os esclarecimentos, porque se trouxesse também, seria um livro gigantesco, né? Mas a Bíblia traz sempre a questão da gente fazer uma análise, né, com a ótica, né, do bom senso, né? Tem coisas que convém, tem coisas que não convém. Você falou dos seios, né? Mas é lógico, tem outras partes do corpo. Sim, a vagina mesmo. A vagina, o pênis, então... eu não vejo problema em relação à questão do sexo oral. Vai ter um monte de gente que vai meter o pau na gente, porque vai dizer que não, que isso é pecado. Mais uma vez, se isso daí é uma coisa que você tem tabu, fique assim mesmo. Exatamente. Agora, eu pessoalmente, eu entendo que se Deus criou áreas erógenas que não são necessariamente para aquela área específica, como no caso do seio, para
para o aleitamento e pode ser usado, então isso abre um precedente para que a gente possa acreditar que Deus permite o sexo oral nas suas formas aí mais diversas. Exatamente. Agora, só para dar uma opinião em relação à questão do sexo anal. Eu acho que o sexo anal, eu acho que ele fere, ele é uma forma de criar grandes doenças, enfermidades, porque o ânus não foi feito para isso. Essa é a minha opinião, tá? Respeito a sua, se você tiver uma outra opinião, não me queira mal e eu também não vou te julgar por isso. Eu acho que o sexo anal, ele fere, e Deus, ele não criou o sexo para ferir ninguém. Então, gente, o que eu acredito é que, sobretudo, a escolha deve ser pensando no outro. Exatamente. Muitos casamentos, casais da igreja vêm falar comigo, a mulher diz, eu não quero fazer sexo anal, e o marido quer obrigá-la a isso. Gente, o cristianismo nos ensina a amar o outro, querendo dar a felicidade e o bem para o outro. Então, se a tua esposa não gosta, abra mão, não tem problema. Agora, tem outro lado também, né, Juninho? Porque você citou um texto que eu queria que você lesse, que fala, porque tem muita mulher que por alguma razão não gosta de sexo e acaba também sonegando isso, o marido. E não só a mulher, às vezes é o marido que não gosta e a mulher gosta, e aí acaba deixando de ter sexo. O que a Bíblia diz a respeito disso? Então, é algo muito importante, né, a gente falar sobre isso, porque tem pessoas que estão casadas, mas elas são apenas amigos, porque, né, elas não têm um relacionamento sexual. Então, tem muita gente que pensa assim, não, pastor, mas sexo não é tudo. Ah, mas eu vou te falar, é muito importante, viu? Porque ficar sem o sexo, a própria palavra de Deus, ela mostra que é dar brecha para o inimigo. É verdade. Porque se você ler em Provérbios, há um versículo muito interessante que diz assim, ó, quando falta o mel, até o amargo se torna doce. Sabe o que ele está querendo dizer, trazendo para a vida sexual? Né? Que quando não tem, né, o que acontece? Até aquilo que a pessoa desprezava, a pessoa agora começa a olhar com outros olhos. Nossa, né? Às vezes uma outra pessoa. Uma mulher não podemos... até mais feia, né? Não é incomum uma mulher feia ficar com um rapaz que tinha uma mulher muito mais bonita. Mas por quê? Porque talvez ela tenha dado a atenção que ele não tinha. Porque está faltando, entendeu? Então, a gente não pode ser assim... tapar os olhos para a realidade, né? As pessoas pensam, não, mas a pessoa que traiu, a pessoa não tem caráter. É muito fácil dar uma resposta dessa, sabe? E às vezes nem sempre é isso. Tem pessoas que ficam meses sem ter relação, sem ter intimidade sexual, sabe? E nós somos corpo também, né? Então nós temos essa fraqueza. E eu quero ler essa passagem para você entender que não sou eu que estou falando isso. A palavra de Deus, né? Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 3, e que ele vai dar conselhos para os casais cristãos. Olha o que diz. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, né? Então aqui ele diz duas coisas, né? Ele fala sobre duas questões da área sexual. Primeiro ele fala que o marido não é dono do seu próprio corpo, né? Mas sim a sua esposa. Ele está querendo dizer que, primeiro, você não pode ficar pensando só em você, né? Você tem que pensar no próximo. Você tem que buscar dar satisfação, prazer para o outro. E o que a gente mais vê? A pessoa reclamando. Ah, meu marido chega e já quer satisfazer só ele que faz, né, carinho. Não gasta tempo, não tem os preliminares. Quer dizer, usa a mulher, acabou ali e vira o corpo, vai para dormir, né? Exatamente. E da mesma forma a mulher, né? Ela pensa, às vezes pensa só nela, inclusive nessa questão, né? Hoje eu não vou fazer não, e vai deixando, e nunca, sempre está cansada. Eu sei que às vezes é batalha, principalmente quando tem filhos, a gente sabe como é que é, mas tem que fazer um esforço para o bem, para a saúde do casamento, entendeu? Então, ele diz assim, não fique privando um ao outro, fazendo greve de sexo, sabe? Às vezes dá uma briga lá, aí a mulher vai lá,
coloca calça jeans, né? E fica, sabe? Não, tem criando mulheres essas... que se o marido não gastar, não comprar tudo que ela quer, não tem cama. Não tem, né? Olha isso. Então isso é muito triste. Aí depois reclama, né? Aí termina, né? Infelizmente, quantos relacionamentos, né? Rompem por causa disso, né? E depois, gente, não adianta chorar. Então vamos fazer a nossa parte hoje, né? Vamos buscar satisfazer. Você já perguntou pro seu cônjuge, olha, o que você gosta? Do que você gosta, Né? né? O que Do que eu posso você fazer? não gosta. Do que você não gosta. Então, conversem, sejam amorosos um com o outro e que vocês cheguem num consenso, né, Júnior? É. O que for bom para os dois, aí tudo bem. Na presença de Deus, Deus vai abençoar. Exatamente. E vai ser tremendo. E às vezes assim, a gente está falando, mas para muitas pessoas eles vão falar, ai pastor, misericórdia, né? Porque você aprendeu na igreja a vida inteira, sexo é sujo, é imoral, sabe? Então, peça para o Senhor te limpar desses pensamentos, sabe? Ah, eu não me entrego totalmente ao meu marido. Eu já vi um caso, fui aconselhar uma moça uma vez, ela falou, pastor, eu divorciei do meu marido, ele divorciou de mim, porque eu simplesmente não queria fazer sexo com ele, sabe? Então tem casos que às vezes é físico também, você tem que ir no médico, vai procurar saber por que você não sente prazer. Às vezes uma não sente o reposição desejo. hormonal, às vezes é Exatamente. psicológico, a pessoa teve traumas no passado, às vezes foi abusada, ou teve uma experiência de um pai que era abusivo com a mãe. Quer dizer, tudo precisa ser feito com amor. Se você é um homem, uma mulher cujo marido ou esposa viveu uma experiência ruim, seja paciente, seja amoroso, peça ajuda de Deus, procure pessoas para aconselhá-los. Lembrei aqui de um caso, um amigo meu lá da igreja, ele comentou comigo, né, que ele tinha muito bloqueio nessa área, né? Ele teve depressão no passado. E aí eu pensei, gente, o que ele está precisando é relaxar, sabe? E eu falei, irmão, compra uma lingerie para sua esposa. Aí sabe o que aconteceu? Ele ficou um bom tempo sem conversar comigo. Ele achou ruim. Ficou escandalizado? Porque talvez ficou escandalizado. Porque às vezes na cabeça da pessoa é essa ideia, sexo é sujo, sabe? Então assim, às vezes, eu vou citar um exemplo, né? Às vezes o marido, ele fica pensando na cabeça de, nossa, eu queria tanto ser feliz com a minha esposa nessa área, mas quando eu chego perto dela, ele vai falar alguma coisa mais assim, mais caliente, né? Aí a esposa já fala, misericórdia, que isso, Mas deixa eu falar uma coisa, então... aqui entre nós, tá? Quando você estiver com a tua mulher, ela é tua esposa, ela é tua querida, é verdade. Brinque com ela, sabe? Dê uns apertos nela, fala uma coisa legal no ouvido dela, é assim que começa. Resumindo, né? Não tenha frescura, é o seu marido, é a sua esposa, é algo puro, é de Deus, dentro do casamento, né? Então, não tenha medo de se entregar, né? Porque esse é o propósito de Deus, tá bom? Então, eu espero que tenha tirado as dúvidas de vocês aí, tudo com muito respeito. A Bíblia diz que o amor, ele quer o bem do próximo, tá certo? Então, tenha sempre essa mentalidade, eu preciso satisfazer a outra pessoa, né? Busque saber o que ele gosta, o que ela gosta, e eu tenho certeza que vocês vão ser muito felizes. O ideal de Deus para a sua vida, para o seu casamento, é que vocês se completem, que vocês se satisfaçam entre vocês. Não procure uma terceira pessoa. Isso vai arruinar a tua vida, o teu casamento. Não é a vontade de Deus. Se a grama do vizinho, né, tá mais verde, venha regar a sua. Né? Comece a plantar como eu posso tratar melhor meu cônjuge. Né? Como diz a palavra, deleita-te com a mulher da tua mocidade. Amém. Sabe? A gente envelhece, não fica bonito sempre. Mas quando a gente ama, a gente não quer uma terceira pessoa. A gente vai ser leal à aliança da mocidade. E com a bênção de Deus, isso vai ser tremendo. Amém. Eu espero que eles tenham gostado, né? E por favor, não apedreje a gente não, tá? Nós somos crentes de verdade, mas a gente está compartilhando porque as pessoas querem saber, né? É verdade. Um abraço, gente. Até o próximo vídeo.